Nós vamos dar continuidade, né, amados, àquilo que nós começamos a conversar no domingo passado. Vamos ler o mesmo texto no Evangelho de Mateus. Vamos ler no mesmo texto o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler do 21 até o 27. Mateus, capítulo 16, do 21 ao 27. Mateus é o primeiro evangelho, portanto, o primeiro livro do Novo Testamento. Nós demos o título a essa mensagem, é uma pergunta: você quer seguir a Cristo? E no domingo passado nós compartilhamos a primeira parte dessa sequência de mensagens, e hoje vamos para a segunda. Eu acredito que vai ser uma trilogia. E para essa segunda parte, o tema é: seguir a Cristo salvará a sua alma. Seguir a Cristo salvará a sua alma. Vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Quero ler com você, reforçar aí o verso 26 do texto. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela riqueza, Pai, por esse tesouro. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela nos santifica, nos purifica, nos guarda, nos edifica, ela nos instrui. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos diante da tua palavra, de explanarmos a tua palavra, de ouvirmos a tua palavra, de declararmos a tua palavra. Deus, a tua palavra, Senhor, ela é poderosa. A tua palavra, ela traz à existência as coisas que não existem. Foi por meio da tua palavra que o universo veio a existir. O Senhor falou e as coisas vieram a existir. Por meio da tua palavra, Senhor, nessa noite, fala conosco, faz soar a tua voz, a tua palavra, Senhor, na direção da necessidade do nosso coração, da nossa vida, e transforma-nos. Cria em nós aquilo que está no teu coração, Pai. Transforma-nos pelo poder da tua palavra. Faz coisas tremendas, profundas, radicais na nossa mente, no nosso coração. Molda-nos à imagem, Senhor, do teu Filho Jesus. Por meio da tua palavra nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Jesus faz duas PPS aí, né? Duas PPS, duas perguntas poderosas de sabedoria. E essas duas perguntas, elas precisam ser analisadas no devido contexto. É importante a gente estar atento a isso, porque eu posso sacar essas duas perguntas do contexto, e sacá-las do contexto eu posso aplicá-las a muita coisa, né? Nós precisamos compreender que essas palavras, essas duas perguntas, é como se elas fossem o recheio de um sanduíche, né?
O versículo 24 e o 25 é o pão de cima. O versículo 27 é o pão de baixo. E as duas perguntas são um recheio. Você não pode separar. Tem que morder tudo junto. A frase está ali, as perguntas estão dentro desse contexto para ficar bem claro acerca do que Jesus está falando. Ao que Jesus está se referindo quando ele faz essas perguntas. Porque se nós as analisarmos de maneira descontextualizada ou de uma maneira rasa, a gente aplica assim as coisas comuns da vida. Por exemplo, do que adianta você ficar rico e ficar sozinho? Do que adianta você construir um império e perder a sua família? Ou ter o melhor trabalho e estragar o seu casamento. Trabalhar e se destacar no trabalho e seu casamento ir embora. Ou trabalhar tanto que você ficou estressado, perdeu a saúde. Ganhou o que com isso? Trabalhou tanto, perdeu a saúde, não pode nem desfrutar do seu trabalho. Ficou doente das emoções. Mas essas perguntas, Jesus está se referindo a muito mais do que isso. A um nível exponencialmente mais alto e mais profundo do que isso. Quando Jesus está falando, quando Jesus faz essas perguntas, ele está falando do preço para segui-lo. Jesus está falando do efeito de segui-lo ou não segui-lo. No domingo passado nós focamos aí nos versículos 24 e 25, no jogo de palavras que Jesus faz. Nós vimos aí que a palavra quiser, ela aparece duas vezes, uma no versículo 24 e outra no versículo 25. Quem quiser me seguir e quem quiser salvar a sua vida. Então é uma decisão que o ouvinte precisa tomar. Aquele que está ouvindo Jesus, ele está perguntando: você quer me seguir ou você quer salvar a sua vida? Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ou seja, para me seguir, achá-la. Então Jesus está perguntando: o que é que você quer? Você quer me seguir ou você quer salvar a sua vida? Se é que você pode. E aí Jesus faz essas duas perguntas na sequência. Jesus está falando que aqueles que o quisessem seguir devem negar a si mesmos, tomar sobre si a sua cruz e segui-lo. Então, quando você olha assim de pronto essas palavras de Jesus, quando você olha assim de pronto essa proposta de Jesus, e principalmente se a gente não compreende as coisas de Deus, e Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala isso, que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais, que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente, e nós temos a mente de Cristo. Então o homem natural, o homem que não compreende as coisas de Deus, que só cogita das coisas do homem, dos valores humanos, das coisas humanas, ele não vai entender isso. Então é um choque. Parece que é um preço alto demais para seguir alguém. Estou fora, ser besta, vai custar a minha vida. Por que eu seguiria alguém num projeto que vai custar a minha vida? Né? Para alguém que analisa simplesmente do ponto de vista natural, parece ser uma proposta fácil de negar. Porque aquelas pessoas a quem Jesus estava falando ali, os seus discípulos e as pessoas da época, entendiam muito bem o que significava carregar uma cruz. Carregar uma cruz significava caminhar para o próprio sacrifício. Significava estar caminhando para a sua própria morte. Jesus carregou a sua cruz. Colocaram sobre os ombros dele a sua cruz, e ele fez aquele caminho que ficou conhecido como a Via Crucis, porque foi o caminho que Jesus trilhou, carregando a sua cruz até chegar ao Calvário. E todas as pessoas que assistiram, que acompanharam Jesus carregar a sua cruz até o Calvário, sabiam que aquele homem estava caminhando para a morte. Aquele homem estava caminhando para o sacrifício. Então, quando você vê alguém carregando a cruz, você sabe: esse cara aí está indo para o Monte Calvário entregar a vida dele. Ele está indo morrer. Meu Deus do céu, que proposta é essa que Jesus está fazendo? Um homem carregando a sua cruz, uma mulher carregando a sua cruz, é uma mulher que sabe que vai morrer, uma mulher que está entregando a sua vida.
Uau! E alguém que sabe que vai morrer, irmão, não tem mais nada a perder. Alguém que sabe que vai morrer, uma pessoa que sabe que vai morrer é uma pessoa perigosa. Uma pessoa que sabe que logo, logo a sua vida está indo embora, é uma pessoa perigosa, porque ela é muito corajosa, ela não tem mais nada a perder, ela não está apegada a mais nada. O que eu vou me apegar aqui, já que a minha vida vai ser entregue logo ali na frente? Quem não anda carregando a cruz está sempre apegado a alguma coisa, mas quem se apegou à cruz está livre das outras coisas, porque sabe que vai morrer. Jesus está falando aqui para os seus discípulos acerca do seu destino. Jesus estava falando para os seus discípulos para onde ele estava indo. Vocês querem me seguir? Eu estou falando para vocês o caminho pelo qual eu vou traçar. Ele estava caminhando para a cruz. Era necessário que Jesus passasse por ela. Era necessário que Jesus fosse morto nela, e ele deixa claro: eu não vou fugir da cruz. É necessário que eu passe por Jerusalém, que lá eu seja maltratado, torturado, e eu estou indo para lá. Não tentem me impedir, não tentem me dissuadir. O meu caminho, a minha trilha, a minha vereda passa pela cruz. Ele iria se submeter à vontade do Pai e dar a sua vida. Dessa forma, quem quisesse seguir a Jesus saberia para onde ele estava indo. Jesus declarou: basta aos discípulos ser como seu mestre. Se você está seguindo alguém, vocês chegarão ao mesmo destino e para isso percorrerão o mesmo caminho. Se você quer ir daqui para qualquer cidade do Nordeste, talvez você tenha aí algumas opções de rotas, né? Você vai abrir lá o seu Google Maps ou o seu Waze, e ele vai te dar algumas opções de rotas, umas mais curtas, outras mais longas, e às vezes você escolhe a mais longa, mas que tem uma estrada melhor. Mas seja qual for a rota que você escolher, você chegará à cidade que você está querendo ir, se Deus quiser. Você escolhe a sua rota. Mas se você vai seguir alguém, você não escolhe a sua rota. Você está seguindo alguém. Seguir alguém significa que você vai estar sempre atrás dessa pessoa, porque você precisa saber para onde ela está indo. Se ela der seta para a esquerda, você sabe que ela vai virar à esquerda, você também vai dar seta e vai se preparar para entrar à esquerda. Se ela der seta para a direita, você vai fazer a mesma coisa. Você precisa manter uma distância de segurança para que você consiga seguir aquela pessoa. Você vai andar pela mesma estrada que aquela pessoa, porque você a está seguindo. Não é o seu próprio caminho mais. Não é uma rota que você escolheu, porque você agora está seguindo alguém. Você decidiu seguir alguém. E quem decidiu, quem quis seguir a Cristo, quem decidiu andar nas suas pisadas, sabe que o caminho de Cristo passa pela cruz. Quem quiser seguir a Jesus deve saber que seu caminho também passará pela cruz. Ou não estaremos seguindo a Jesus. Se fizermos um desvio para não passarmos pelo Gólgota, se fizermos um desvio para não passarmos pelo Calvário, nós já nos desviamos do caminho de Cristo. É preciso esclarecer um pouco o que significa esse negócio de passar pela cruz. Passar pela cruz não significa necessariamente que você vai ser preso, torturado, cuspido, humilhado, pregado numa cruz de madeira e morrer nela pendurado. Essa era a cruz de Cristo. E esse sacrifício era necessário que Ele passasse por nós. E é um sacrifício que a Bíblia chama de suficiente, bastante. Uma vez por todas, o sumo sacerdote que uma vez por todas se ofereceu em sacrifício, pagando o preço dos nossos pecados. Não é necessário mais nenhum sacrifício, não é necessário que ninguém mais morra, porque Jesus já morreu a nossa morte na cruz do Calvário.
Essa era a vontade do Pai para ele. Você olha para Isaías 53 e você vai perceber. A vontade do Pai era que o filho, que o servo sofredor viesse e desse a sua vida, para resgatar a muitos. Essa era a vontade de Deus para Jesus. Ele orou lá no Getsemane, que não seja a minha, mas seja a tua vontade. Eu vou beber esse cálice. A cruz, que era minha, que era a sua, que exigia a nossa morte pelo preço do pecado, essa já foi tomada por Jesus. Significa, sim, que nós devemos estar prontos para algum nível de sacrifício. Significa que nós devemos estar prontos para abrir mão da autopreservação. Seguir a Cristo nos custará tudo. Tudo. Ao segui-lo, nós devemos estar dispostos a entregar tudo que Ele nos pedir. O que você negaria a Jesus se Ele te pedisse? O que você não está disposto a entregar a Ele? Se Ele te pedisse agora, o que é que você ia dizer? Dou nada. Cada um levará a sua cruz. Veja, aquele jovem rico que nós citamos no domingo passado, Jesus pediu a ele: rapaz, falta uma coisa só para você então, vende tudo que você tem, dá aos pobres, me segue e você vai ter um tesouro no céu. Jesus pediu isso àquele jovem rico, mas veja, Jesus não pediu isso para Mateus, ou Levi, é o mesmo nome, um dos discípulos de Jesus, que era coletor de impostos. Jesus não pediu isso para Zaqueu, que era chefe dos publicanos, um homem rico. Jesus não pediu para Zaqueu vender tudo e dar aos pobres. Jesus pediu para aquele jovem. A cada um de nós Jesus vai pedir alguma coisa. Cada um de nós tem a sua cruz. A Bíblia nos mostra o que Deus pediu de cada um. Pedro, Tiago e João deixaram suas redes, deixaram o ramo da pesca ali com seu pai, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Bartimeu deixou a sua capa. A Bíblia diz que ele, lançando, descia a sua capa, correu para Jesus. De Abraão, Deus pediu o seu único filho, mas Ele não pediu isso para Isaac, Ele não pediu isso para Jacó, Ele não pediu isso para Moisés, Ele pediu para Abraão. Não devemos menosprezar a cruz do nosso irmão, ou superestimar a nossa cruz. Cada um tem a sua cruz. Cada um de nós, discípulos de Jesus, nós devemos estar dispostos a carregar a nossa cruz. Abraçar a cruz significa uma rendição total, significa uma entrega total, uma obediência total. Pode ser que Ele nunca me peça isso, mas se Ele me pedir, é dele. Pode ser que Ele nunca me peça para deixar tudo, mas se Ele pedir, eu deixo. Pode ser que Ele nunca me peça para atravessar os mares e ser missionário em algum lugar ermo e de vida bem difícil. Pode ser que Ele nunca me peça, mas se Ele me pedir, eu preciso estar disposto. Abandonar a cruz significa que eu não estou disposto a sofrer, carregando-a até chegar ao lugar do sacrifício. Abandonar a cruz significa um cuidado próprio, uma autopreservação que me afasta de seguir a Jesus. É quando o convite de Jesus não parece atraente, é quando o preço de seguir os seus passos parece alto demais, e a gente começa a perguntar: e os meus projetos pessoais? E a minha empresa? E o meu casamento? E os meus filhos? E os meus bens? E os meus sonhos?
E o meu reino, né? Porque cada um de nós está construindo o seu pequeno reino. E a oração do Pai Nosso fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quantas pessoas perigosamente repetem essa oração sem fazer o exercício espiritual e até mesmo intelectual do que estão dizendo para Deus? Venha o teu reino, significa que o meu reino tem que ir embora. Não dá para existir dois reis, dois reinos, dois tronos, eu não posso estar dividido. A Bíblia fala que eu não posso servir a dois senhores. A primeira pergunta de Jesus é feita para nos lembrar que segui-lo é uma escolha crucial, é uma escolha urgente e é uma escolha determinante. Não é como escolher o cônjuge, ou escolher qual faculdade você vai fazer. Se você escolhe qual faculdade você vai fazer, se você escolhe errado, é só sair no meio do curso e começar outra. É simples. Ou você pode terminar e nunca exercer. Tem amigos meus que terminaram odontologia e depois foram fazer medicina, nutrição e nunca foram dentistas. Perceberam que não era aquilo que eles queriam. Esse negócio de boca, saliva, sangue, foram fazer outra coisa. Mas seguir a Jesus não é assim. Seguir a Jesus é algo muito mais determinante, vital. Não é como escolher se você vai na próxima viagem para Londres ou Paris. Gostou, né? Essa escolha, seguir ou não seguir a Jesus Cristo, vai determinar o destino eterno da sua alma. A escolha de seguir ou não seguir a Jesus Cristo vai determinar o destino eterno da sua alma. É isso que ele está dizendo aqui. Note o contexto em que ele fala: pois do que adianta, do que se aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso que Jesus está deixando claro aqui. Do que aproveita deixar de seguir a Cristo para construir um império? Do que aproveita deixar de seguir a Cristo para você namorar quantas pessoas você quiser? Do que aproveita você deixar de seguir a Cristo para você construir um império multinacional de empresas, ou você construir uma fama, ou você fazer uma coleção de títulos, mestrado, doutorado, PhDs, e etc, e você ser reconhecido no mundo inteiro, e escrever milhares e milhares de livros, e dar muitas palestras, e viajar o mundo inteiro dando palestras, se no final de tudo isso, você perder a sua alma? Deixar de passar pela cruz para conquistar qualquer outra coisa que seja, não vale a pena, vai custar a alma. Quantas pessoas hoje, donas de impérios, donas de títulos, de riquezas, cheias de reconhecimento na terra, estão apavoradas com medo de morrer. Porque no dia que morre, vai ficar tudo aí, bebê. Todos os seus milhões, todos os seus carrões, todas as suas mansões, todos os seus iates, todos os seus diplomas, todos os seus troféus, um dia alguém vai jogar no lixo. Um dia alguém vai anunciar aquele seu carrão no leilão. Alguém vai vender. Talvez os seus herdeiros leiloem a sua empresa na primeira oportunidade que tiver.
estão morrendo de medo do vírus, trancados dentro de casa, porque se morrerem, o destino de suas almas é a perdição. Estão tão apegados ao que construíram aqui na terra, que querem achar a fonte da juventude, querem achar um jeito de viver para sempre aqui na terra, um jeito de ficar mais tempo aqui. Tem gente que paga rios de dinheiro para quando chegar, para se congelar, para fazer criotratamento e ficar congelado, para mais na frente, quando descobrir a fonte da juventude, se descongelar. Porque tem medo de perder o que construiu, está tão apegado, tem medo de cruzar os portais da eternidade. Quem segue a Jesus Cristo não tem medo de cruzar os portais da eternidade. Quem segue a Jesus Cristo tem uma cruz em suas costas e não está temeroso com relação ao dia de amanhã. Se Ele me levar, eu estarei com Ele. O apóstolo Paulo escreveu: para mim, o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Se chegar a minha hora, irei em paz. Irei em paz. O cristão não tem medo de morrer. O cristão não tem medo da morte. Não tem. O cristão canta na fogueira. O cristão canta enquanto as feras o atacam na arena, porque ele sabe para onde está indo. A sua vida está segura em Deus, em Cristo. Ele está com a sua cruz nas costas. Mas aquele que desistiu de seguir a Cristo tem medo da morte. Aquele que está em dúvida se está seguindo a Cristo, se não está com medo de morrer. Todo o dinheiro e prestígio que alcançaram, seu sucesso e influência na terra, de nada valerá quando comparecerem diante de Cristo para receber cada um segundo as suas obras, conforme o verso 27. E a segunda pergunta é justamente isso: o que você vai dar em troco da sua alma? Quando você chegar diante de Deus. Amados, nós somos muito presunçosos, nós somos criaturas, Ele é o Criador, e nós queremos comparecer diante dEle, arrogando os nossos direitos como criaturas, arrogando os nossos direitos como seres humanos, e nós nos esquecemos dos direitos dEle como Criador. Ele é Deus. É como se a gente chegasse para Ele e dissesse: mas quem deu a Deus o direito de decidir isso? Foi o que Jó fez. Falou, mas quando compareceu diante de Deus, foi isso que Deus falou para ele: rapaz, onde você estava? Quando eu lancei os fundamentos da terra. Onde você estava quando eu coloquei limite ao mar? Onde você estava quando eu coloquei cada luminar na sua posição? O sol, as estrelas, cada planeta. Onde você estava quando eu medi com a palma da minha mão todas essas coisas? Onde eu já falei: Senhor, desculpa, eu falei do que eu não entendia. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 11, a partir do verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos, porque quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem primeiro deu a Ele para que depois recebesse alguma coisa? Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Ele é Deus, Ele é o Senhor. É Ele quem determina que nós poderemos dar em troco da nossa alma. Não se engane.
Não se engane, você não pode salvar a sua alma. Essa é uma grande mentira que alguém pode querer te contar, que o seu esforço, que a sua força de vontade podem fazer você pagar o preço pela sua alma. Seu esforço, sua força de vontade podem ser suficientes para você alcançar muitas coisas aqui na terra, se Deus assim o permitir. Mas tudo será desperdiçado se você não seguir a Cristo. O dia da prestação de contas chegará para todos nós, cedo ou tarde. A decisão de seguir a Cristo ou não fará toda a diferença. O destino de Jesus não era a cruz. Passava inevitavelmente por ela, mas ela não era o fim. Era uma passagem. A sua cruz é uma passagem. A sua cruz é uma passagem. Não abra mão dela, é um passaporte, é uma ponte que vai te garantir a entrada lá do outro lado. O destino de Jesus era a glória. O escritor aos Hebreus fala que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Jesus sabia o que vinha depois da cruz, a glória que o esperava depois da cruz, por isso ele suportou a cruz. Suporte a cruz, meu querido, suporte a cruz, minha querida, meu irmão, minha irmã, carregue a sua cruz até o fim, vai valer a pena. Ela é uma passagem. Jesus venceu a morte e ressuscitou glorioso ao terceiro dia. Ele vive para sempre e está sentado no céu, à direita de Deus. A cruz não foi o fim, a cruz não o destruiu, a cruz não foi o ponto final. Deixa eu te falar, a cruz não vai te destruir, a cruz não vai acabar com sua vida, a cruz não será a sua morte, a cruz será a sua salvação, a cruz será o seu passaporte para a vida eterna. Segure a cruz, abrace a cruz. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, ele declara assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que se assenta no trono. Ele é o Cordeiro que entra diante de Deus e faz os 24 anciãos se prostrarem, os 4 seres viventes se prostrarem e lançarem suas coroas aos seus pés e cantarem aquela canção: digno é o Cordeiro de receber a honra, de receber a glória, de receber o louvor, o domínio, a riqueza, o poder, porque com seu sangue comprou para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus os constituiu reis e sacerdotes, o nome que é acima de todo nome, porque passou pela cruz. Há uma ressurreição eterna para aqueles que morrerem em Cristo. Há uma ressurreição eterna para aqueles que morrerem em Cristo. O apóstolo João registra no seu evangelho, no capítulo 11, uma das declarações mais poderosas de Jesus, quando seu amigo Lázaro morreu, e depois de 4 dias, Jesus chega para visitar suas irmãs. Jesus declara
E João registra no versículo 25 e 26 do capítulo 11 do seu evangelho: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E Marta respondeu, versículo 27, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus é a ressurreição e a vida. Assim como ele passou pela cruz e venceu a morte e ressuscitou, aqueles que passarem pela cruz com ele também vencerão e serão ressuscitados. O seu destino é glorioso se você seguir a Cristo. O seu destino é vitória, porque você está seguindo o vencedor. O seu destino é a glória, porque você está seguindo o glorioso. Vai valer a pena passar pela cruz. Os que passarem pela cruz com ele vencerão e ressuscitarão. Ainda que você passe pela cruz, ela não é o ponto final, mas uma passagem para a vida eterna. Não tem como não lembrar do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É uma passagem, é um momento. A Bíblia diz que a nossa vida é um sopro, uma neblina, que se esvai, como a flor do campo, que de manhã floresce, à tarde murchou e ninguém sabe onde está mais. É uma passagem muito rápida, que nos conduz para a vida eterna. Abraão entregou tudo, crendo que mesmo que entregasse, Deus era poderoso para lhe restituir. Em Hebreus capítulo 11, o escritor aos Hebreus registra nos versículos 17 até o versículo 19: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Ele não negou a Deus o seu filho amado, porque ele sabia que mesmo que ele tivesse mesmo sacrificado o seu filho, e no coração de Abraão ele sacrificou, porque foi o brado do anjo de Deus na última hora que o impediu de imolar seu próprio filho. Em seu coração Abraão já tinha sacrificado Isaque, já tinha tomado a decisão. Ele ofereceu sabendo que mesmo que eu ofereça aqui, Deus é poderoso para me restituir. Ei, se você reter, você vai perder, mas se você entregar para Deus, você vai ganhar. Entregue para Deus o seu futuro, entregue para Deus os seus projetos, entregue para Deus seu casamento, entregue para Deus seu namoro, entregue para Deus sua faculdade, entregue para Deus seu PhD, entregue para Deus o império que você quer construir. Ainda que você perca tudo isso, Ele é poderoso para te restituir. O apóstolo Pedro um dia perguntou a Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 27, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Vale a pena. O missionário Jim Elliot escreveu: não é tolo aquele que abre mão do que não pode segurar, para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode segurar, para ganhar aquilo que ele não pode perder.
Uma vez eu participei de uma reunião em que foi questionado assim os missionários. E naquela reunião disseram: eles parecem muitas vezes coitados, sofredores, e a igreja às vezes vê coitado dos missionários e etc e tal. Os missionários, verdadeiros missionários, eles são privilegiados. Eles abrem mão, os missionários transculturais, de estarem com seu povo, com sua cultura, de criar seus filhos junto aos seus parentes, junto do vovô, da vovó, do titio, com amiguinhos que falam a mesma língua, que têm a mesma cultura, naquele mesmo lugar, para ir correr risco, para ir viver numa nação que você não sabe como vai ser recebido lá, para viver numa cultura completamente diferente. Mas é engraçado como Deus cuida dos filhos dos missionários, né? Você está aí tanto segurando, e seu filho não passa nem para a biblioteconomia na UNB. E Deus abre porta para os filhos do missionário fazer medicina, com bolsa, com não sei o quê. Abre porta para o filho de missionário fazer intercâmbio não sei aonde, e abre tantas oportunidades. E aí você não entende as coisas que Deus faz. Porque quem entrega para Deus, irmão, recebe muito mais. Quem retém não pode segurar. Que controle eu tenho sobre a minha vida? Que controle eu tenho sobre quanto tempo eu vou viver? Que controle eu tenho onde meu filho vai estar daqui a 20 anos ou daqui a 5 minutos? Entregue. Aquilo que parece um preço exorbitante é, na verdade, a melhor, mais segura e mais generosa proposta que alguém poderia receber. Tome a sua cruz e me siga. Vale muito a pena seguir a Jesus Cristo. Na verdade, é o mais elevado projeto de vida. Você não vai achar nada, nenhum projeto que seja mais relevante do que seguir a Jesus. O projeto de levar o homem a Marte, o projeto de construir uma estação espacial em Netuno, o projeto de purificar a água do mar, o projeto de salvar a Amazônia, o Pantanal, o projeto de elaborar uma vacina para o coronavírus. Tudo isso são coisas grandiosas, maravilhosas, excelentes, mas não se comparam ao projeto de seguir a Jesus Cristo, porque diz respeito à sua alma. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma? E eu pergunto a você nessa noite: você quer seguir a Jesus Cristo? Você quer seguir a Jesus Cristo? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Quero convidar você a ficar de pé. E fazer uma avaliação dessa proposta. Feche seus olhos. Procure contemplar o olhar de Jesus para você. Um olhar cheio de amor, de compaixão, um olhar de aceitação. Jesus olha para você cheio de amor e Ele te chama. Vem me seguir, vem andar comigo. O meu caminho passa pela cruz, mas te conduz a um destino glorioso. Diga para Jesus que você quer segui-lo. Diga para Jesus o que você tem medo de entregar, mas diga para Ele que você quer entregar tudo. Seguir a Jesus vai custar tudo, mas vai valer a pena. Você vai ganhar aquilo que nunca poderia comprar, mas que Jesus te dará,
te dá, te oferece de graça para aqueles que o seguirem. Faça uma oração de entrega, faça uma oração de consagração nessa hora. Consagre seus sonhos, consagre seus planos, consagre seu projeto de aposentadoria, consagre o seu projeto de faculdade, consagre o curso que você vai escolher, consagre o seu projeto de constituir família, consagre seu casamento, consagre seus filhos a Ele, sua vida, seu tempo, seus dons, seus talentos, é tudo dele. É tudo dele. Ele está te chamando, vem me seguir. Ele está te chamando, vem andar nos meus passos. Precioso Jesus, Tu és o dono de tudo e de todos. Tudo pertence a Ti. Tua palavra diz que sem Ti, Jesus, nada do que foi feito se fez. Por meio de Ti todas as coisas foram criadas e estabelecidas onde estão. Dono de tudo, dono de todos. Dono do universo, das estrelas, do sol, dos planetas, dono da terra, dono dos mares, tudo pertence a Ti, tudo é Teu, tudo existe para o louvor da Tua glória, tudo existe para Te adorar, e eu também, eu existo para o louvor da Tua glória. Eu existo para Te adorar, eu existo para revelar a Tua glória, eu sou para Ti. O Senhor me trouxe à existência para o louvor da Tua glória, e eu não quero outro caminho. Eu não quero edificar o meu reino, Senhor. Eu não quero a minha vontade, mas eu quero a Tua, me ajuda a Te seguir. Guarda o meu coração da autopreservação. Guarda o meu coração do medo, do apego para essa vida. Não deixe, Senhor, que a minha mente, que o meu ser seja limitado a cogitar e compreender somente as coisas dos homens. Mas abre a minha mente, os meus olhos espirituais, para que eu possa conhecer e compreender também as coisas de Deus, que se discernem espiritualmente. Venha sobre mim, Pai, venha sobre nós o Teu Espírito Santo, e abre, ó Deus, o nosso coração, e dilata o nosso coração, aumenta a nossa fé, para enxergarmos o mundo, a vida, da mesma perspectiva que o Senhor, para que o nosso coração seja guardado, Senhor, a fim de que eu não troque as coisas eternas pelas coisas passageiras, a fim de que eu não troque as coisas celestiais pelas coisas terrenas, a fim de que eu não troque as coisas do céu pelas coisas da terra. Que o Teu nome seja glorificado na minha vida. Ajuda-nos, Senhor, a nos apegarmos à nossa cruz, a nos rendermos totalmente a Ti, a Tua vontade, a obedecer a Tua palavra, os Teus mandamentos, a andar nos Teus passos, seguir o Teu caminho, Senhor, viver como Teu discípulo na terra. Esse é o melhor, esse é o maior, o mais seguro,
projeto de vida. Guarda-nos do engano, Pai, da mentira, de qualquer sofisma deste século. Que a Tua palavra, Senhor, em nós, nos guie pelos Teus caminhos, Senhor. Levanta uma igreja corajosa, poderosa nesse tempo. Um povo que não tem medo da morte. Um povo que não tem medo de entregar a vida. Um povo que não tem medo de ser para o louvor da Tua glória, Pai. Faze-nos ousados, intrépidos na fé, amantes da Tua palavra, Senhor, e da Tua vontade, para que sejamos recebidos, Pai, com honra quando cruzarmos os portais eternos. Eis-nos aqui, Senhor.